candidato. Eu sou o Hélio, desculpe por estar de máscara, eu estou num ambiente aqui com mais pessoas, né? Então, eu tenho que manter a máscara. Bem, bem-vindo à nossa entrevista aqui, né? É importante para o desenvolvimento aqui da cidade e como associação a gente deve trabalhar sobre esse panorama aí. Então, bem-vindos à quinta entrevista com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Como já dito, nosso intuito é dar espaço a todos os candidatos para saber de suas intenções e conhecimentos em áreas específicas, que estão ligadas diretamente à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba e aos interesses da população sorocabana também. Quem conduzirá a entrevista é a Larissa Vasconcelos. Larissa, por favor, fique à vontade. Obrigada, Everton. Inicialmente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós conversamos com o Carlos Pepper, do Partido Solidariedade, que anunciou a sua candidatura no dia 12 de setembro, né, Carlos? Carlos é jornalista e radialista, nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, estudou em Maringá, no Paraná, onde trabalhou como repórter policial. Veio para Sorocaba em 89. Permita-me só uma breve correção. Eu nasci em Florestópolis, que parece com Florianópolis no nome. Tem muitas flores também. Florestópolis é uma cidade do estado do Paraná, vizinha a Borecatu. O curioso é que eu nasci na Borda do Céu, na fazenda Borda do Céu, onde os meus pais eram colonos, mas ainda não entrei no céu. Também não tenho pressa, tá, gente? Vou esperar Florestópolis, Paraná. Não, eu com todo respeito aos catarinenses, que eu tenho realmente grande carinho por eles, mas eu sou pé vermelho paranaense, filho de pernambucano, graças a Deus. Amém. Tá bom? Veio para Sorocaba em 89, né, Carlos? Oi, eu vim, exatamente, em 1989, confere, e eu quero... Pode concluir, por favor. Não, imagina. É a primeira vez que você se candidata a um cargo político em geral. É isso mesmo? Então, bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Do executivo, sim. Mas eu disputei outras eleições para o legislativos, fui bem votado em todas, mas nunca fui eleito. É claro que faltou em alguns poucos votos, mas não fui eleito. Legislativo já disputei, agora é a primeira vez que eu disputo um cargo para o Poder Executivo. Eu vou te explicar brevemente como vai ser a entrevista. Então, nós vamos fazer as perguntas aqui dos nossos especialistas, engenheiros, arquitetos e técnicos aqui da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. O senhor vai ter 3 minutos para responder cada questão. Se passar o tempo, eu vou lhe chamar para que a gente continue para a próxima questão. Sempre dá espaço para todos os candidatos igualmente, ok? Então, a primeira pergunta eu já vou chamar o nosso engenheiro Alessandro Nogueira, nosso diretor aqui da associação. Alessandro, por favor, a sua primeira questão. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo e obrigado pela presença. A primeira questão nós gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre o plano diretor da cidade de Sorocaba e o que pode ser alterado. Boa noite, Alessandro. Alessandro, o plano diretor da cidade de Sorocaba, ele é claro que foi feito com o intuito de solucionar alguns problemas de forma emergencial naquela ocasião. A gente respeita ele, mas precisa sim ser adequado aos tempos modernos. O plano diretor, ele não é um plano fixo para ficar eternamente do mesmo jeito. Ele precisa ser adequado talvez a cada gestão nova, porque nós precisamos dar mais condições de vida à população com a qualidade que todos merecem, mobilidade urbana. E nós temos, inclusive, uma dificuldade quando você percebe que as carretas, os caminhões entram na cidade, um Deus nos acuda, não tem nem viadutos adequados, não temos ainda entroncamentos que facilite, né, a evasão desses veículos de carga pesada na cidade. Falta muito ainda a se fazer em termos de plano diretor, embora nós entendemos que naquela ocasião que ele foi desenvolvido, ele foi adequado para aquele momento. O momento era realmente, né, dessa maneira que era para ser feita. Mas existe algumas adequações a ser feita. Por quê?
porque hoje nós estamos caminhando, aí a cidade está caminhando para quase 1 milhão de habitantes, hoje então, em torno de 800 mil habitantes. Se fizer um novo censo, vamos chegar a quase isso, e nós precisamos conduzir a cidade rumo a Castelo Branco, Porto Feliz, Iperó, Itu, porque ela já chegou a Votorantim. Ela não vai mais além dali. Ela já emendou, já tem o bairro dos Morros, já chegou lá, Brigadeiro Tobias, quase próximo de Alumínio. Então nós precisamos planejar o plano diretor para essa região aqui, com um avanço tecnológico, inclusive o centro tecnológico está construído aqui próximo a Castelo Branco, a Toyota próximo a Castelo Branco, e há que se realmente rediscutir, porque existe a questão ambiental, que é sagrada para nós, e a questão também da qualidade de moradias para as famílias. Então existe espaços adequados para as indústrias, sim, mas precisamos adequar esse plano diretor. Precisa ser remodelado e atualizado para este momento, programando a cidade para mais de 1 milhão de habitantes. Não simplesmente limitarmos a um plano diretor que foi feito na época que não tínhamos talvez nem 600 mil habitantes. Foi desenvolvido o plano diretor para este período. Agora existe a necessidade de se adequar a este plano diretor, locais de indústrias, locais de residências, e fazer com que a gente consiga também ter uma regularização aqui na cidade, na questão fundiária e na questão de habitação, incentivando as nossas empresas e os nossos engenheiros a desenvolver projetos que realmente avance para o futuro a nossa querida Manchester Paulista. Obrigada, Carlos. Chamo agora o engenheiro Henrique Deliberari, nosso vice-presidente. Henrique, sua pergunta, por favor. Boa noite, Carlos, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Henrique. Joia. Antes de eu ir para a pergunta, tem algum cabo, acho que de áudio, que deve estar com alguma interferência. Tá dando ruído aí. Tá e dando... agora? Melhorou? Melhorou muito. Melhorou bastante. Não era o cabo de áudio, é que o Carlos Pepper não tem ar-condicionado aqui, liga o ventilador perto. Tá calor. Era o barulho do ventilador do prefeito. Desculpa aí. Bora lá. Vamos lá. Pepper, boa noite. Boa noite. Especificamente, eu vou perguntar para você, caso o senhor eleito, sobre a lei de zoneamento, o que necessita ser alterado para deixar a cidade mais sustentável? Então, aliás, isso aí é importante, essa pergunta, veio a calhar com o nosso plano principal do Solidariedade. Nós precisamos humanizar a cidade. E a lei de zoneamento, ela proporciona as condições ideais para o ser humano viver com qualidade de vida. E eu sei que existe aí muitas pessoas com interesses até escusos, mais materiais, né, do que, digamos assim, humanistas e solidaristas. A gente não pensa em arrecadar dinheiro, a gente pensa em oferecer qualidade de vida de forma sustentável às pessoas. E a lei de zoneamento, ela precisa, com certeza, priorizar o ser humano, a qualidade de vida das pessoas. Hoje nós temos aqui em Sorocaba várias áreas que poderíamos desenvolver, grandes parques, áreas de lazer para as pessoas, inclusive até mesmo, por que não, nas áreas verdes, mas com a sustentabilidade. Quando você faz uma trilha em uma área verde para o ser humano caminhar, você não vai destruir a área verde, você vai preservar a área verde. Mesmo que você coloque iluminação, mesmo que você coloque algumas trilhas adequadas, e existe várias, no Jardim Califórnia tem uma, aqui no fundão da Nova Sorocaba tem outra, nas margens aqui do Riacho. Então, a questão de zoneamento e tirar as pessoas das áreas de aquelas que estão morando lá, e trazer para oferecer a elas a qualidade e a dignidade que todos nós merecemos. Então, o zoneamento é prioridade, porque isso humaniza a gestão pública de um prefeito. Esse cachorro não é meu não, tá? Deve ser do adversário aí. Desculpa. Tá? Desculpa aí. Mas, na verdade, eu tenho animal também, mas esse não é o meu, tá? Eu tenho também, eu tenho gato, tenho cachorro, tenho
tem até, né, periquito, papagaio aqui, gatos, cachorro, todo mundo são membros integrantes da família, mas esse aí não é meu não, tá? Então, gente, o zoneamento é a questão de humanizar a cidade. A lei de zoneamento, nós precisamos focar esse princípio básico. Por que existe realmente a lei de zoneamento? Não é para beneficiar as pessoas, melhorar a qualidade de vida num todo e preservar o nosso meio ambiente, dando sustentabilidade à cidade, levando a sério a questão do ambiental da cidade, a questão também do patrimônio histórico da cidade, que eu vou entrar nessa questão daqui a pouquinho quando você me perguntar. Mas bem, eu acredito que eu respondi bem, não sei, vocês vão analisar isso depois. Precisa primeiro humanizar a cidade e a lei do zoneamento tornou-se prioridade para esta humanização da cidade. Deixar a cidade adequada para o ser humano viver. E a lei do zoneamento é um fator primordial para começarmos isso. Perfeito. Sobre patrimônio histórico, eu chamo a arquiteta Sandra Lantas, aqui a nossa associada, para fazer a pergunta para você. Sandra, nos ouve? Sim. Ô, Sandra, se me dá licença, só gostaria de fazer uma contribuição, que o candidato falou sobre o nosso julgamento, sobre as respostas. Nós não faremos esse tipo de julgamento, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Na verdade, a gente gostaria de promover uma exposição de ideias dos candidatos, então pode ficar tranquilo, fale o que, de fato, o senhor pensa aí, para o seu projeto de governo dentro da perspectiva da engenharia, da arquitetura. Então, fique tranquilo quanto a isso, não haverá julgamento. Obrigado. Sandra? Boa noite, candidato. Vocês me ouvem? Boa noite, Sandra. Só não estamos vendo você. Ah, tá. Estamos te ouvindo. Vamos lá. Não estou vendo a sua imagem, viu, Sandra? Vamos ver se eu consigo colocar. Que eu estou para ver a pergunta, coloquei separado a imagem aqui. Mas a minha pergunta é sobre justamente o patrimônio histórico, né? Qual é a sua ideia com relação a esse assunto para a cidade de Sorocaba? Oi, Sandra. Olha, eu valorizo muito uma história, porque um povo sem história, ele acaba deixando de existir. E a nossa história, o nosso patrimônio histórico está largado aí. Vocês percebem aí alguns locais que realmente seria pontos turísticos de atração até mesmo para, né, trazer pessoas para a nossa cidade, a nossa história, a nossa cultura. E não temos um incentivo voltado a isso. E também não temos mobilizado a população para ter acesso ao nosso patrimônio histórico. Então, a história de uma cidade, ela dignifica os moradores da cidade. Então, nós temos orgulho quando contamos a história de Sorocaba, quando falamos da época de Baltazar Fernandes, embora não tenha vivido nessa época, alguns dos engenheiros aí já tenham até, né, passado por perto. Desculpa aí, pessoal, mas a gente não viveu na época de Baltazar Fernandes, mas a gente resgata a história de Baltazar Fernandes e traz para o nosso momento atual, que a cidade de Sorocaba ela tem uma história tão linda, tão bonita, que o ator e autor Betti, né? Paulo Betti fez vários filmes aqui na Fazenda Ipanema, fez também, né, contando a história do João Camargo, contou a história de Sorocaba. Ele conseguiu mostrar Sorocaba no cenário artístico para o mundo. O patrimônio histórico de Sorocaba é muito rico, só que estão abandonados, inclusive o acesso da população a esse patrimônio histórico é restrito, até mesmo para o pessoal de Sorocaba entender a história da sua cidade, está meio complicado. Então, um gestor público tem que abrir as portas dessa história, abrir esse livro, que é vasto de conteúdo histórico, que dignifica todos nós de Sorocaba, e contar a história para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, para que essa história nunca morra. Patrimônio histórico também é uma questão prioritária de um bom gestor público que valoriza a sua cultura, que valoriza a arte de sua cidade e o conteúdo desde a sua origem. Embora me entristeço muito em saber que até na Praça Frei Baraúna tem um prédio histórico abandonado e totalmente pichado.
asfaltar aquele prédio, além de outros da cidade. Isso também é questão absoluta de prioridade, Sandra. Muito obrigada, Sandra. Obrigada, Sandra. Obrigada, Carlos. Obrigado. Então, agora o nosso presidente, o Everton Baca, para poder fazer a sua pergunta. Everton, por favor. Bem, candidato, já dei as boas-vindas, vou direto à questão. Sobre o planejamento urbano, quais seriam as propostas que o senhor tem para a cidade de Sorocaba? Inclusive, meu querido, eu gostaria de lembrar que o planejamento urbano envolve também o patrimônio histórico da cidade. O nosso planejamento urbano, ele vai utilizar até mesmo aquilo que nunca foi utilizado nos últimos anos pelos gestores anteriores. Nós temos uma linha de ferro prontinha que liga Votorantim a Sorocaba. Temos outra que liga Iperó a Brigadeiro Tobias, passando por Jorge Oetter e outra cidade. Então, o planejamento urbano deste prefeito, caso seja eleito, envolve inclusive as margens das ferrovias e as próprias ferrovias. Se nós atentarmos para esse detalhe, na marginal Dom Aguirre ali, do outro lado, não temos nada, absolutamente nada. Dá para se fazer uma outra marginal do outro lado e preservando aquela casa que é patrimônio histórico. Vocês sabem que eu estou falando ali, fica nas imediações do Extra, mas o pessoal vai no Extra, mas não atravessa a Dom Aguirre para chegar até aquela casa que trata-se de um patrimônio histórico. Então nós temos que motivar as pessoas a irem. Então temos que fazer um planejamento urbano envolvendo a malha ferroviária de Sorocaba. Isso é questão prioritária do próximo gestor. A cidade está caminhando para 1 milhão de habitantes, então nós temos que dar estrutura para isso e utilizar as margens da ferrovias. Por que não? É raro passar um veículo pesado ali, um trem com muitos vagões. Passa, mas é raro. Não vai oferecer risco à população se nós fizermos do outro lado pistas de caminhada, pistas de atletismos, ciclovias e utilizar o espaço também às margens do rio Sorocaba, dos dois lados, para esta finalidade, sem agredir o meio ambiente, preservando o meio ambiente e a nossa sustentabilidade. Muito obrigada, Carlos. Obrigada, Everton. Chamo agora o engenheiro Henrique Deliberani para fazer a sua questão, justamente sobre mobilidade, aí que o senhor falou de transitar na cidade. Por favor, Henrique. Carlos, sobre mobilidade e acessibilidade, né? O senhor já adiantou um pouco aí para nós. Quais seriam as melhorias e soluções a serem realizadas? Muito bem. Aliás, essa pergunta é uma pergunta que realmente não quer calar, né? Esse BRT, que começou e ainda não terminou, no prefeito anterior, que passou para a prefeita atual, que também não fez questão de acelerar a obra, não sei se vai, tenho as minhas dúvidas, se vai resolver o problema de acessibilidade. Vai ajudar, vai contribuir, mas é preciso o novo gestor a fazer algumas adequações. Porque ele passa nos corredores principais, mas no deslocamento da pessoa que mora no bairro, no Parque São Bento, até a Avenida Ipanema lá em cima, fica meio complicado. Se ele chegar até o Carandá, vai ficar, claro, mais fácil para quem mora no Carandá, porque lá é um ponto final. O pessoal sai do apartamento, entra no BRT. Mas quem mora às margens do BRT, então nós precisamos dar mais acessibilidade a eles. E o BRT, eu não sei quanto exatamente, até que tem que me informar melhor, foi investido nisso. Mas eu digo que provocou um grande transtorno para a população. Antes de concluir a obra, é claro, gera transtorno, porque quando você está reformando uma casa, morando na sua casa e morando dentro da casa, vai gerar transtorno, é óbvio. Mas e depois? Afinaram ali as vias, o termo exato é esse, deixaram de 3 mãos, deixaram apenas 2 mãos. Não seria melhor planejar um investimento de talvez 50% a mais, um valor maior, e fazer um buraco com 3 metros de profundidade e já passar o metrô e deixar as vias de cima correndo solta? Sorocaba merece isso. Então, eu sei que talvez seria uma proposta faraônica do prefeito, mas é claro que nós não vamos mudar o que está acontecendo. Mas talvez seria muito melhor se investisse um pouco mais, mesmo demorando mais, e fizesse realmente um meio de transporte subterrâneo, ao invés de enfraquecer o tráfego das
das principais vias da nossa cidade, que são as vertentes emergenciais para o tráfego de veículos. E a acessibilidade humana é preciso também levar a sério. O BRT vai ajudar, mas não sei se vai resolver todos esses problemas. Mas nós vamos priorizar essa questão e vamos fazer uma adequação, vamos rever o contrato do BRT e ver o que a gente pode fazer para adaptar melhor. Não vamos mudar nada em relação ao BRT, mas vamos fazer adequações imprescindíveis para dar melhores condições de mobilidade urbana na cidade. E, inclusive, construindo mais viadutos e contornos na região norte, que não tem contornos, para ligar Raposo Tavares pela região norte até a Castelo Branco, cruzando aqui por trás aqui do Júlio de Mesquita Filho, ali da região onde tem lá o Recanto Gaúcho, a gente pode passar por lá e ligar direto a Castelo Branco. É uma via de acesso rápido para ligar o pessoal que vai fazer o transporte na cidade, que vai precisar entrar na cidade, não precisa entrar só por aquele outro contorno, onde quando tem algum acidente é um transtorno danado, um congestionamento danado. Eu faço direito na Faculdade de São Roque, quando tem um acidente ali, eu estou no 3º ano de Direito, diga-se de passagem, depois de velho voltei a estudar, né? Sou jornalista, radialista e agora estou fazendo curso de Direito. É um transtorno quando acontece um acidente naquela região da Raposo Tavares, que a gente não consegue fluir para chegar até São Roque, até Alumínio, até a outra cidade. Então nós precisamos ligar Raposo Tavares também pela região norte, ligando ela, dando maior mobilidade urbana para os veículos pesados ligarem a Raposo Tavares com a Castelo Branco e se deslocarem com maior facilidade. Esse é um dos pontos, porque a cidade, conforme eu disse no início, ela cresce rumo a Castelo Branco. Então nós temos que dar mobilidade, construir viadutos para que as carretas não fiquem congestionadas, que elas consigam passar, tipo aqueles entroncamentos como temos lá em São Paulo, o Cebolão, fazer aqui na região norte. E a gente precisa agilizar isso, porque nós temos que programar a cidade para mais de 1 milhão de habitantes. Obrigada, Carlos. Obrigada, Henrique. Chamo agora a Sandra para falar sobre um tema de arquitetura. Por favor, Sandra, sua pergunta. Carlos, no que se refere ao urbanismo, né, que abrange muitos equipamentos públicos de uso coletivo, qual seria seu plano no que se refere à manutenção desses equipamentos públicos? Haja visto que a gente tem bastante, alguns já implantados, né, equipamentos públicos aí na cidade. Qual o seu plano para manutenção desses? Então, Sandra, muito boa a sua pergunta. Equipamentos implantados que não são utilizados pelo povo, eles acabam se tornando obsoletos, deteriorados. Nós temos que dar condições, porque é dinheiro público que se vai, você sabe disso. Então, quando o equipamento público é utilizado pela população, e bem utilizado, aí o gestor chega à conclusão, opa, o dinheiro foi bem aplicado. Você na sua casa, na sua família, se você compra uma bicicleta para os seus filhos usarem e eles não usam, você até se sente um pouco frustrado e fala, poxa, isso aí vai dar melhor condições de vida, você não quer pedalar, você só quer andar de moto, de carro e não quer pedalar a sua bicicleta que o papai e a mamãe comprou com tanto carinho para melhorar a sua qualidade de vida. Então, um prefeito tem que pensar na cidade como pensa na sua família. Então, os equipamentos públicos são fundamentais, a manutenção, a gestão e o incentivo, há que haver um incentivo para a população utilizá-los. E o dinheiro público, ele tem que ser bem aplicado. Agora, existem algumas áreas de lazer que não são bem aproveitadas, existe também alguns equipamentos públicos em praças públicas, né, para exercícios físicos, né? E o pessoal não está utilizando esses equipamentos. Casa do cidadão, por exemplo, poderia, inclusive, ter ali um exercício pleno da cidadania. A gente poderia dedicar um espaço da Casa do Cidadão para a academia, para as pessoas da melhor idade, até mesmo na Casa do Cidadão, inclusive no Sabe Tudo. Quantos Sabe Tudo estão abandonados na cidade? É só você registrar, nós vamos registrar e vamos mostrar nas mídias sociais com câmeras, pichações nos prédios públicos que foram construídos. Os próprios públicos estão abandonados. É preciso a gente gerir a cidade
pensando também na utilização e fazer parcerias com a iniciativa privada para que isso possa ser viabilizado de uma forma eficaz e humana. Humanizar também a cidade é dar condições que os equipamentos públicos sejam bem utilizados pelo seu munícipe, pela sua população, tanto as crianças quanto os nossos bons velhinhos, né, que eu costumo dizer que eu tenho um grande carinho por eles, os nossos idosos. Meu pai tem 87 anos de idade, graças a Deus é vivo, mora na Nova Sorocaba. Meu sogro tem 88 anos de idade, mora na Nova Sorocaba. Quando ele sai do bairro para usar os equipamentos públicos ali, estão todos deteriorados na Praça do Coreto. Então, precisamos dar estrutura para que realmente haja uma conscientização da população e, ao mesmo tempo, investir na questão de segurança para preservar os equipamentos públicos e também o patrimônio histórico do nosso município. Obrigada. Obrigada, Carlos. Engenheiro Galdenoro Botura, por favor, a sua questão. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Uma honra ouvir você. Eu te conheço, você sabe disso. A minha pergunta é sobre o nosso parque tecnológico. A Agência Inova e a empresa municipal Parque Tecnológico de Sorocaba, elas convivem no mesmo ambiente. Na sua opinião, a questão política que isso envolve e a integração de ambas não pode ser um problema para a evolução do nosso parque tecnológico? Pode. Tanto pode ser um problema que na minha gestão não vai haver isso. A gente tem que separar as coisas. Pode ser um problema e é um problema, porque a questão política não pode interferir. E se a Agência Inova está lá, é porque está interferindo politicamente. Mas você sabe muito bem por quê. Porque há interesses políticos. E na nossa gestão não vai haver interesses políticos. Vai haver interesses sociais. Interesses em preservar realmente as condições do Parque Tecnológico, oferecer o que realmente tem que oferecer. A sua essência, você sabe qual é. Então, foge da essência, misturar e ter interferência política. Não se pode admitir, não se pode aceitar, em hipótese alguma, uma interferência política. E essa interferência política está acontecendo porque realmente, para nossa tristeza, há interesses políticos de forma escusas para que o Parque Tecnológico seja utilizado para benefícios políticos de alguns grupos do Estado e também do nosso município que acha que com essa conduta vai se perpetuarem no poder. Nós temos que dar um basta nisso e a essência do Parque Tecnológico, ela tem que ser preservada. Qual é a finalidade do Parque Tecnológico? Então, essa finalidade não pode desvirtuar. Então, se há interesse político e se a Agência Inova está lá com esse propósito, nós temos que dar um basta nisso. Chega! Não dá para continuar. O interesse político ele está se sobrepondo ao interesse humano, ao interesse do trabalhador, do estudante que quer desenvolver, entendeu? No Parque Tecnológico, que quer ter melhores condições e se qualificar para o mercado do trabalho, e inclusive respeitando a questão do meio ambiente e a sustentabilidade. Então nós temos que priorizar isso. Chega de acordos políticos e de jogadas de maracutaias políticas para usar um patrimônio público, um órgão público que é mantido com dinheiro público para fins políticos. Isso eu não vou admitir. Galdenoro, por favor, a sua segunda questão. Fique à vontade, continuidade do assunto. Ainda sobre o Parque Tecnológico, quais suas sugestões para que ele possa gerar mais inovações? Você é uma delas, inovações. As suas ideias. Eu sei que você tem excelentes ideias, excelentes projetos. E você poderá me ajudar muito nessas inovações. Eu quero ouvir pessoas que conheçam a fundo o Parque Tecnológico. Eu quero ser um gestor mais ouvindo do que falando, para que eu possa agir e correr menos risco de errar. Trazer pessoas qualificadas para perto de mim, mesmo que seja como simples conselheiros, mesmo que não ocupe cargo público, mas que chega para mim e fala: prefeito, olha, a inovação ideal é essa, o nosso planejamento é esse, está aqui para
você fazer análise e conversar com a sua equipe de governo. Esse é o caminho, é a melhor saída. E ouvindo as pessoas conhecedoras, nós erramos menos, nós corremos menos risco de errar. Aliás, eu preciso pedir um estágio aqui, viu? Um estágio para minha filha que se formou em arquitetura agora, no ano passado, e por conta da pandemia não fez estágio ainda. A minha filha é primogênita, é arquiteta. A segunda é advogada, que está me motivando a estudar depois de velho, né? Eu falei, eu vou ser o office sênior dela, né? Office... a minha segunda filha. Então, gente, eu preciso aprender com vocês também. Eu sou humilde em reconhecer. Não sei tudo, e não vou ser o gestor da cidade sozinho. Eu vou trazer pessoas qualificadas para perto de mim, para me ajudar a acertar. Aí a gente tem muito mais chance de acertar do que errar. Então você tem ideias inovadoras, eu sei que tem, e nós vamos implantá-las sim. Vai ser questão de honra para mim, te ouvir e implantar as suas ideias inovadoras para o Parque Tecnológico. Vou chegar o seu momento. Muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pela resposta, candidato. Obrigada, Carlos. Chamo agora o engenheiro Alessandro, por favor, a sua questão, Alessandro. Ok. Candidato, qual será o empenho do seu governo para estimular o uso de energias renováveis e eficiência energética? Muito bem. Eu quero pôr na minha casa aqui, eu gostaria de pôr a energia eólica, mas não tem jeito. Mas aquela energia solar, eu vou pôr na minha casa. Nós vamos ter que trazer aqui uma parceria público-privada urgentemente para Sorocaba, para motivar o pessoal a trazer realmente a energia solar, inclusive incentivando as grandes empresas, trazendo os nossos engenheiros, porque isso aí é uma questão de preservar. Olha, a qualquer momento nós podemos ficar sem energia por conta da falta de água, essa seca aí, ó. Nós temos só energia da CPFL aqui. Claro que tem algumas empresas têm geradores e tal, hospitais têm geradores, mas mesmo assim queimam combustíveis. Então eu acho que não chega nem a 0,5% o índice de energia solar na cidade. Então, energias renováveis. Nós precisamos desenvolver, juntamente com as empresas, né, projetos de energias renováveis na cidade. Lá no Nordeste é energia eólica. Aqui, energias renováveis. Até tem um projeto em mãos aqui de uma empresa de Londrina para ser implantado na cidade, inclusive nos prédios públicos. Energia solar. Energia solar, esse é o foco, esse é o pensamento de um prefeito que pensa no futuro e não no presente, mesmo que seja de forma gradativa, dando incentivos fiscais às empresas, contribuindo para que elas coloquem realmente energia solar e fazendo um parque, né, industrial mais sustentável, né, bem sustentável, diga-se de passagem, com energia solar também. Num primeiro momento, é claro que talvez o maquinário vai exigir muito mais energia, mas se ele contribuir com 30% de energia solar, 70% da CPFL, gradativamente ele chega a 50%, em pouco tempo pode chegar até a 70% de energia solar, que são energias renováveis e preserva o nosso meio ambiente e, é claro, a sustentabilidade em primeiro plano, porque isso humaniza a nossa administração. E nós pregamos a solidariedade plena e fraterna. E para ser solidário de verdade, a gente tem que ser solidário com o nosso planeta, com a nossa gente. Estamos vivendo no mesmo planeta. Então é nossa casa, temos que preservar. E isso é um fator preponderante de um prefeito que pensa no futuro e ama o seu planeta. Obrigada, Carlos. Chamo agora engenheiro Henrique, por favor, a sua questão. Carlos, no item elétrica ainda, pretende manter a iluminação viária interna de associações e condomínios sobre a responsabilidade da prefeitura ou transferir para os mesmos? A responsabilidade da prefeitura é realmente relativa nesse sentido. É claro que ela tem que dar segurança à população, mas a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, porque se a gente transferir assim, ó, num passe de mágica, a população e aqueles espaços acabam ficando no escuro e geram um desgaste para o poder público. Mas nós podemos, sim, transferir e devemos fazer isso. Só que de uma forma gradativa.
Nós vamos alertá-los da necessidade eu sei que onera os cofres públicos a essas taxas de iluminação. Mas se a gente for fazendo um passe de mágica, eu estaria fazendo uma promessa que não tem condições de cumprir no primeiro momento. E como eu faço promessa, eu assumo compromisso com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, e também não tenho interesse em fazer média política com ninguém, eu digo para você que tem que transferir sim para as entidades. Assim como as igrejas pagam a sua taxa de iluminação pública do seu espaço para utilizar aquele espaço, as entidades têm que também pagar a taxa de iluminação correspondente, e não a prefeitura. É algo assim que eu fico indignado, porque começou lá atrás, né? Então, para você mudar de repente, fica difícil, mas de forma gradativa nós vamos conscientizando as associações, os espaços, e vamos passando, até porque, até o SIC, por exemplo, que é um estádio municipal, você sabia que não tem para-raio lá? Você sabia que está irregular? Vocês sabiam que nas escolas públicas municipais também não tem? Se vocês fizeram uma análise aí, vocês vão chegar à conclusão que a prefeitura tem muita dívida social com a cidade. Dívida social. Então nós temos que priorizar essas questões. Também o SIC, por exemplo, que é utilizado pelo São Bento, transferir a responsabilidade da despesa para o São Bento, que agora adequou o futebol empresa. Tem uma diretoria gestora. Agora, o que a prefeitura pode fazer? Dar incentivos, sim, ao São Bento. Ajudar até mesmo a arrumar patrocínio. A própria prefeitura pode patrocinar dentro da legalidade e da moralidade, né? O São Bento de Sorocaba, Prefeitura de Sorocaba, a prefeitura pode patrocinar dentro da legalidade e da moralidade, porque é o time que representa a nossa cidade. Leva o nome da nossa cidade ou por onde vai, mas não pagar as contas do São Bento e não pagar a iluminação pública que o São Bento usa para fazer os jogos lá. Isso também está errado. Então tem que ter torcida pagando os ingressos, tem que ter patrocinadores pagando a iluminação e também a gestão tem que ser eficiente, não pode onerar os cofres públicos com essas despesas, assim como outras entidades estão fazendo já há algum tempo e criou-se um vício nisso, gente. Um vício de longas datas. E para fazer média política, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeita e continua sempre do mesmo jeito. Não dá para continuar. De forma gradativa, vamos mudar isso. Desculpa aí se eu me alonguei agora na resposta. Não, foi no tempo, Carlos. Me perdoe. É que eu ouvi um barulho, por isso que eu não chamei ninguém. Tá Obrigada certo. pela resposta. Você sabe, você é muito simpático, carismático. Eu agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, respondendo as perguntas. E digo para vocês uma coisa. Eu, como cidadão comum, já com os meus 50 pontos alguns, não tenho mais tempo de errar. Quero deixar um legado aqui. Eu quero que meus netos, minhas netas, minhas filhas nunca sintam vergonha de falar o meu nome, mesmo depois que eu morrer. E se a gente combater a corrupção, vai sobrar dinheiro na cidade. Porque essa obra do BRT foi superfaturada e todos nós sabemos disso. Se a gente combater a corrupção, vai sobrar dinheiro para dar melhor qualidade de vida e humanizar a nossa cidade verdadeiramente, dando melhor acessibilidade e mobilidade urbana à população e atendimento também na questão de saúde pública de forma humana. Perfeito, obrigada, Carlos. Vou chamar o Alessandro Nogueira, por favor, para fazer uma questão ainda em relação à iluminação da nossa cidade. Isso mesmo, candidato. Então, numa linha similar que foi colocado anteriormente pelo Henrique, sobre o atual modelo do contrato de manutenção de iluminação viária pública, onde a Prefeitura de Sorocaba é responsável pela contratação da execução. O candidato pretende manter este modelo ou considera reavaliar as condições e transferir essa responsabilidade para a concessionária local, que atualmente é a CPFL? Reavaliar. Todo gestor público, quando entra, tem que realmente reavaliar todos os contratos. A questão de iluminação pública, eu não entendo uma coisa que eu gostaria que vocês, até que são conhecedores, me esclarecessem quando tiver oportunidade, porque aqui quem responde sou eu, não posso fazer pergunta. Apesar de sentir vontade de fazer pergunta, porque eu sou jornalista, está no sangue, né, no instinto aí de radialista. Mas veja bem, nós pagamos, se eu mostrar a conta da CPFL, eu pago taxa de iluminação pública. Eu sempre paguei as taxas de iluminação pública.
Não é a prefeitura que paga a lâmpada que queima aqui, não, na minha rua. Quem paga sou eu e os demais moradores do bairro, da rua aqui. Porque pagamos a taxa de iluminação pública, assim como pagamos também a taxa de coleta de lixo, pagamos também a taxa do SAI, pelo uso da água e também pelo uso do esgoto. A população paga, mas o dinheiro está sendo mal aplicado. Então, a questão de você gerir uma cidade, você tem que ver o quanto que a população está pagando de taxa de iluminação pública e por que a CPFL está transferindo esse custo para a prefeitura. Se ela também está recebendo na conta de luz a taxa de iluminação pública. A taxa está ali, está escrito taxa de iluminação pública, você pega a sua conta, você confere, está ali a taxa. Por que a prefeitura tem que pagar de novo? Então está pagando 2 vezes? Tem que rever esse contrato, tem que rever essas... Peraí, se o povo paga, se a taxa está embutida na minha tarifa de conta de luz, por que a prefeitura tem que pagar também? Então tem algo errado nisso, que a gente tem que rever esse contrato. Eu acredito que vocês poderão até me ajudar muito nessa questão, porque nós vamos fiscalizar também, vamos fazer auditoria, se for preciso, e ver quanto que a CPFL arrecada de taxa de iluminação pública paga pela população e quanto que a prefeitura tem que complementar para pagar as taxas de iluminação pública. Aliás, deficitária, tá? Aqui, se eu mostrar minha rua aqui, está no escuro nesse momento, na Vila Helena. Tem um poste aqui na esquina, que já faz 4 meses que queimou a luz e até agora a CPFL não trocou. E a prefeitura não fez questão. Então está uma penumbra aqui na rua Belo Horizonte, exatamente na esquina do semáforo, o único semáforo do bairro, onde eu moro há 30 anos. E agora está aqui, queimado, eu mando lá, falo, não, estão boicotando você, Carlos Pepe, o prefeito é Jaqueline, você é candidata a prefeito, aí a população joga a culpa em mim, caramba. Pensando que é eu que sou culpado, porque eu sou candidato a prefeito, concorrente dela. Eu vou subir no poste e vou trocar a lâmpada ali. Só espero não cair da escada, né? Desculpa. Obrigada, Carlos. Eu vou chamar agora a Sandra. Sandra, por favor, a sua questão. Carlos, a minha pergunta agora seria sobre que obra ou obras significativas você pretende implantar em nossa cidade. Muito bem. Obras significativas. Bom, nós temos vários projetos, mas existe uma obra importante demais. Você sabe que eu moro perto do aeroporto aqui, né? Mas do lado do aeroporto, eu nunca entrei no aeroporto para embarcar no avião ali. Mas na rodoviária eu já fui. E essa rodoviária está atrasada. 70% dos usuários da rodoviária atual, reside no além-linha, na Zona Norte, Sandra. E você pega uma prancheta, faz uma pesquisa lá, de onde você veio? Ah, do Laranjeiras, Vitória Régia, Vila Helena, Parque São Bento, vai para onde? Vou para São Paulo, vou para Itapetininga. Faz uma pesquisa na rodoviária. Então você fala de acessibilidade, mobilidade urbana, e tem uma rodoviária que foi construída há muito tempo atrás e não está adequada. Então nós precisamos fazer uma obra significativa, trazendo o contorno norte e fazendo a rodoviária no contorno norte, onde 70% da população ou mais reside no além-linha. Rodoviária para cá. É uma obra significativa e importante. Eu disse do aeroporto, não estou falando que eu vou mudar o aeroporto daqui, mas aeroporto para pouso internacional, de voos internacionais, não pode também ser aqui, tão pertinho, aqui no centro da cidade. Vocês são engenheiros, quando a cidade foi fundada, eu não estava aqui, é claro que eu não sou tão velho assim, mas quando a cidade foi fundada, eles escolheram o ponto central da cidade, o centro geográfico do município, para fazer o aeroporto. Até o cemitério sempre é feito fora da cidade, certo? O cemitério da Saudade era fora da cidade, era sítio. Tinha uma capelinha ali da Vila Angélica, que só 50 anos atrás ou mais, né? Ainda tinha. E era uma estrada de chão, passava carroça, cavalo. Ainda tem muita gente andando de cavalo por aqui, viu, Sandra? E a cidade, ela foi, naquela ocasião, construir um aeroporto onde imaginaram que a cidade nunca ia chegar. Um aeroporto afastado do centro da cidade. O aeroporto Santos Dumont. Esse aeroporto foi feito no centro geográfico do município, diga-se de passagem, quando o município ainda tinha no seu, né, na sua área, o distrito de Jorge Wetter e o município de Votorantim, que ainda não havia se emancipado, para vocês não me interpretarem mal. Então o município era muito maior.
Claro que o ponto lá no bairro Itavuvu, o ponto da fundação do município e tal, mas o centro geográfico é o aeroporto Santos Dumont. O centro, o marco zero, o meio da cidade. Só que agora, esse meio da cidade não é mais meio da cidade, porque nós perdemos Votorantim, que conseguiu se emancipar, e perdemos Jorge Oeter, que hoje pertence a Iperó. Então não é mais o centro geográfico aqui. Quando fizeram isso, até Iperó não era nem município ainda, depois se emancipou e tal. Então toda essa região pertencia à grande Sorocaba. E aí a gente sabe que foi feito aqui. Hoje nós precisamos contemplar toda a região metropolitana, que nós estamos numa cidade mãe, de uma vasta região metropolitana, é uma metrópole, então tem que contemplar toda a região metropolitana com um novo aeroporto para pousos internacionais. É claro que é uma obra que tem que ter incentivos do governo federal, do governo estadual, é uma obra não só de uma prefeitura, de uma cidade de Sorocaba, mas de todas as cidades da região, inclusive Itapetininga, Boituva, Tatuí, construir um aeroporto assim, nos moldes do aeroporto de Viracopos, que foi construído depois que chegaram à conclusão que o aeroporto de Campinas estava dentro da cidade de Campinas, que a cidade cresceu muito. Aí fizeram Viracopos mais próximo de Indaiatuba do que de Campinas. Então não tem problema se o aeroporto for mais próximo de Itapetininga do que de Sorocaba. Não tem problema. Quem viaja de avião vai até lá para embarcar nos voos. Agora, eu, como sempre viajei de ônibus, quando eu trabalhava na Rádio Terra de São Paulo, pegava o Cometão, ia direto para lá, na Rádio Gazeta e tal. Então, eu dependo mais de rodoviária do que de ônibus. Entretanto, em algum momento, eu viajei de avião. Então, eu queria deixar bem claro para vocês que a população da Zona Norte anseia por isso. Anseia por um crescimento aqui, inclusive um hospital público da nossa região, que atenda às necessidades da questão de saúde pública também, e a rodoviária, mas depois que nós fizermos o contorno norte e deixarmos o espaço adequado para receber ônibus interestaduais, ônibus intermunicipais, via Raposo Tavares e via Castelo Branco. Esse é o principal, certo? De tantos outros que está, inclusive, no nosso plano de governo, mas esse é o principal objetivo. Você falou uma obra grande, não é uma obra, assim, de grande relevância, mas de muita importância para a cidade e possível de realizar, inclusive, se precisar parcerias, as próprias empresas de ônibus vão incentivar, porque para chegar o ônibus lá, naquela rodoviária, é complicado. Para sair também gera transtorno para quem embarca e para quem viaja. Se você viajar de ônibus, você saberá do que eu estou falando. E o ônibus para ali, parece que o Terminal São Paulo é mais rodoviária do que a própria rodoviária, porque tem muito mais passageiro no Terminal São Paulo para embarcar no Cometa do que na própria rodoviária. E a rodoviária não acomoda e não suporta mais a demanda dos usuários de ônibus da nossa querida Sorocaba. Então a questão de mudar a rodoviária dali daquele local é um fator primordial. Obrigada, Carlos. Chamo agora o técnico Ocimar Prado para fazer a sua questão. Ocimar, por favor. Boa noite, candidato. Gostaria de saber qual a sua definição de cidade inteligente. Muito bem. Cidade inteligente é uma cidade humana que prioriza a segurança de toda a população e também preserva o seu meio ambiente, dando qualidade de vida, valorizando a vida, inclusive a proteção e amparo aos animais irracionais. Cidade inteligente é uma cidade que tanto a pessoa com deficiência visual quanto a pessoa que enxerga normal tem as mesmas oportunidades e a mesma qualidade de vida e as mesmas condições de ter acessibilidade aos órgãos públicos. Cidade inteligente é uma cidade humana, que prioriza a acessibilidade das pessoas, que valoriza a sua gente e que também tenha um cuidado especial para com os animais, que hoje são, em alguns momentos, né, ou na maioria dos momentos do ser humano, por conta dessa pandemia, no isolamento social, os animais são os nossos psicólogos, em alguns momentos, em nossa casa. Isso chega até a me emocionar, porque quando eu chego aqui tem uma gata muito safada chamada Saima. Quando a gente pegou ela na rua abandonada aí, certo? Tinham jogado na rua um filhotinho de gato, a gente pensou que era homem, que era macho, né? Desculpa eu falar que o animal era do sexo masculino. E aí a gente criou assim, deu o nome de Simon. Quando cresceu um pouquinho, percebemos que era fêmea, aí passou a ser Saima.
A Saiba é muito dócil, a Saiba. Ela me tranquiliza. Quando eu estou na minha casa aqui, meio tenso, meio nervoso, meio intranquilo, ela vem no meu colo. E ela traz uma energia boa. Então, cidade inteligente é uma cidade que valoriza tudo isso e que preserva a vida de todos e dando qualidade de vida para os nossos da melhor idade, né? Os nossos idosos. Eu também vou chegar lá. Vai demorar um pouquinho ainda, mas vou chegar lá. Então, eu tenho que pensar nos idosos, pessoal da melhor idade, tenho que pensar nas crianças. Eu tenho que trazer as crianças para perto dos idosos e os idosos para perto das crianças, quebrar essa ponte, esse paradigma de que o melhor momento da minha vida é quando eu estou curtindo aqui os meus animais de estimação e os meus netos, os meus netinhos. Então, trazer o saber da experiência de vida dos idosos para, né, envolver as crianças de hoje, os adolescentes de hoje. Cidade inteligente é uma cidade, acima de tudo, humana, que valoriza a sua gente e que traz para perto de si a qualidade essencial da vida humana, que é um fator preponderante para que o psicológico do ser humano esteja sempre equilibrado. O fator psicológico, o fator emocional. Porque as doenças psicossomáticas crescem muito numa cidade tumultuada, agitada, essa loucura para lá e para cá. Eu, por conta desse BRT aqui, para chegar em casa, hoje demorei 1h30 e tal, e todo mundo nervoso, todo mundo agitado. Mas quando eu cheguei, eu falei, ufa, que alívio, vou participar da live, ainda dá tempo de entrar lá e responder as questões, porque senão vão me chamar de covarde, que eu fugi da briga, que eu não respondi as perguntas, e é uma questão de honra para mim responder, mesmo quando eu não sei, eu procuro inspiração no meu ser, na minha experiência de vida, para dar a resposta que talvez não seria a que todos gostariam de ouvir, mas no meu modo de ver, a resposta que todos precisam ouvir. E eu acho que uma cidade inteligente, meu querido, é uma cidade humana. Obrigado, Obrigada, Sandra, sua questão, a última questão, depois eu vou passar a palavra para o nosso presidente fazer algumas considerações. Por favor, Sandra. Carlos, eu gostaria que você citasse, por favor, né, não só para mim, mas para todos que vão ouvi-lo e vê-lo depois, qual seria a cidade brasileira que você admira, né, e que você diria que é um exemplo do ponto de vista urbanístico, da qualidade de vida, da segurança, da questão social, né? Qual seria essa cidade brasileira? Muito bem. Você sabe que eu vim de Maringá, né? Eu nasci em Florestópolis, Paraná, próximo a Porecatu, mas passei a boa parte da minha infância, adolescência em Maringá, estudei lá, cidade canção, que a gente, né, aprendeu a amar. Foi lá que eu me casei, que eu conheci uma mulher que, né, ficou meio tantando a cabeça e casou comigo, tá? E até hoje está comigo. 35 anos casado. Eu falo isso porque, veja bem, eu me conheço. E não é que eu seja uma pessoa assim, que tenha realmente defeitos. Eu tenho autocrítica quanto a mim. É difícil eu ver uma injustiça social, Sandra, e não comprar briga. E a minha esposa, às vezes, me dá o equilíbrio emocional necessário. Eu falo, poxa, você foi a melhor psicóloga que eu tive na vida, nos 35 anos que nós estamos juntos, e vou permanecer com ela junto. A Cecília era de Maringá, nasceu em Maringá, cidade canção, minha esposa, e lá nós nos casamos em 85, nos conhecemos em 82, namoramos 3 anos e casamos em 85. Cidade Canção é uma cidade que foi planejada. A gente não pode também, por exemplo, condenar Sorocaba, que não foi planejada para crescer além do rio Sorocaba, do além ponte, né? Além da ponte, né? E além da linha de ferro. Então a cidade foi limitada por conta dos tropeiros ao rio Sorocaba e depois a ferrovia, né? A ferrovia sorocabana. Então ela não foi planejada, uma cidade que tem aí quase 400 anos. Já Maringá tem apenas 72 anos, 73 anos, se não me falha a memória. Então essa cidade tem avenidas largas, bem arborizadas. Eu gostaria de trazer dessa cidade canção, onde eu também tive alguns momentos lá marcantes na minha vida, onde eu trabalhei como engraxate em frente à Rádio Cultura de Maringá. Ninguém da minha família era radialista. Eu virei radialista de tanto engraxar o sapato do diretor da rádio, do locutor da rádio, e deixar fiado, eles não pagavam, eu ia lá e aprendi a profissão, tá? Em frente à Rádio Cultura de Maringá. Um dia eu conto essa história com mais detalhes para você. Isso dos meus 8 anos de idade aos 13 anos de idade. E com 14 anos já tinha registro em carteira como operador da Rádio Cultura de Maringá.
Então a gente passou um momento da nossa vida marcante, que dá até um livro se eu escrever tudo isso em Maringá. Então eu gostaria de trazer um pouquinho de Maringá para cá, arborizar mais as nossas avenidas, levar a sério, né, a questão ambiental da cidade, trazer inclusive para as margens não só do Rio Sorocaba, mas dos riachos, das encostas. Tem uma mina aqui no Jardim, uma nascente aqui no Jardim Califórnia, aqui na fronteira entre o Califórnia e o Jardim Nova Ipanema, aqui atrás da antiga garagem da TCS, ali na Baixada, uma mina, uma nascente, coisa mais linda. Eu vou lá, passo a mão assim e falo, Senhor, abençoa para que a gente possa preservar isso aqui. Aí eu passo uma semana, eu vou lá, joga um lixo ali, certo? Joga um cachorro morto, gato morto ali, dá uma tristeza, a gente se sente impotente, e uma nascente, minando água, e o poder público abandona. Então, eu gostaria de trazer para Sorocaba, se eu tiver a oportunidade, um pouco de Maringá, mas também um pouco de Curitiba, que é uma cidade modelo na questão de mobilidade urbana, onde eu trabalhei na Rádio Capital 3 anos e 4 meses, estudei na PUC jornalismo um período lá e trabalhei nessa emissora de rádio, Rádio Capital. E a cidade, eu chamo de cidade sorriso do Brasil, cidade ecológica, né? Cidade ecologicamente correta, a cidade capital sorriso do Brasil, eu chamava no rádio. Então, um pouco de Curitiba para cá e muito de Maringá. Porque Maringá tem muitas árvores, até quando dá um vendaval lá, o que cai de árvore, é claro que a gente tem que também tomar cuidado com isso. Então o poder público precisa preservar o meio ambiente, e se você me pediu informação sobre a cidade modelo, a minha diretora Cecília, faz favor, dá uma boa noite, permita-me. Olha aqui, está aqui a Cecília, veja só o rosto dela aqui. Oi, Cecília, fala uma boa noite aqui. Ó. Boa noite. Boa noite. Essa é a minha verdadeiramente diretora de harmonia, tá? O pessoal pergunta, mas por que diretora de harmonia? Ela desfila em escola de samba? Eu falei, não, ela proporciona a harmonia do meu lar, né? Então, ela me trouxe um copo de água agora, eu aproveitei, nesse calor, a boca seca de repente, né? Então, gente, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que tem coisas boas também em Uberlândia. Conheço Uberlândia, Minas Gerais, tem coisas boas também em Maringá para trazer para cá, na questão ambiental, na questão de arborização da cidade, paisagismo, trazer flores para cá. Por que não plantarmos aí alguns pés de ipês, aquele ipê florido, bonito, deixar a cidade, né, sustentável e ecologicamente correta? É uma questão de honra para um prefeito. E eu vou ter orgulho se um dia eu tiver essa oportunidade. Muito obrigada, Carlos. Antes de nós encerrarmos, o nosso presidente Everton Baca teve que sair um pouco antes, então eu vou passar a palavra para o nosso vice-presidente, o Henrique Deliberale, para ele fazer essas conclusões finais, ok? Ok. Henrique, por favor. Maravilha. Carlos, a gente agradece, né, a sua presença e a sua disponibilidade, né? E a associação, ela tem a intenção de atuar de forma harmônica com a Prefeitura de Sorocaba, para que no exercício das profissões, o engenheiro, o arquiteto, o técnico, o tecnólogo, possam realizar atividades de interesse social e humano dos cidadãos sorocabanos. Aí, nesse tema, desejamos saber do candidato a reciprocidade, visando, como já dito acima, o interesse coletivo ao município. Sim. É fundamental eu dizer agora aqui, antes que eu me esqueça, que eu conheci a associação na época do Jair Sanches Molina, né? Eu tenho com vocês Sérgio Aranha também deram as suas parcelas de contribuições para esta conceituada Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. Inclusive, eu não vejo a hora de levar a minha filha arquiteta para tomar um cafezinho, porque ela é recém-formada, tomar um cafezinho com vocês aí, bater um papo, vocês vão conhecer ela. Ela é muito competente, tá? E, claro, ela está casada com aí, da Hidral, a incentivou muito depois que ela se tornou mãe de 2 filhos, né? O mais velho, meu neto, tem 11 anos e a minha neta 10 anos. Aí ela resolveu fazer a arquitetura, que era o sonho dela, tá?
E quando ela conseguiu essa bolsa, foi pelo ProUni, diga-se de passagem, aí ela falou, pai, passei com nota máxima lá e me ofertaram uma bolsa de arquitetura na Unip. Eu falei, faça, filho. Aí o marido dela deu um incentivo, ela concluiu o curso de arquitetura. Precisa de ver que coisa, elas fazem algumas maquetes assim que eu falo, isso aqui é mágico, um negócio interessante que ela fez, desenvolveu um trabalho bom, né? E ela tem realmente esse sonho de atuar nessa profissão, tá? Com 33 anos de idade de Cristo, a minha filha primogênita, e ela precisa ter uma aproximação maior com a associação de vocês, para que ela possa não perder o gosto por essa, né, tão conceituada profissão, né, de arquiteta, né, na qual ela está qualificada agora, com o diploma em mãos, tudo certinho, sem nenhum problema. Graças a Deus, né? E é um orgulho para o pai. Agora, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da cidade, o prefeito, só se for, desculpa o termo que eu vou usar, para não utilizar os préstimos de vocês, a contribuição de vocês, só se for um prefeito ou uma prefeita burra, imbecil mesmo. Porque é fundamental, tudo passa pelo projeto, né, de planejamento, engenharia, arquitetura, né, urbana, urbanismo, tudo passa, porque tem várias, a minha filha fala, tem pessoas que se especializam, né, em planejamento, urbanismo, ela mostra alguns prédios que eu falo, como é que pode plantar flor assim na parede daqueles prédios de 40, 50 andares, lá, claro, lá no outro mundo, lá na região do Japão, da China. Falei, nossa, que coisa linda, filha. Ela, pois é, pai, olha aqui quanto verde tem na parede do prédio, olha que maravilha. Parece uma selva, no entanto é um prédio no centro da cidade. Então, a gente precisa ter a Associação dos Engenheiros e Arquitetos Não gravou, né, a última fala. Não falei besteira. Desculpa. Eu disse para vocês que o nosso propósito na nossa gestão é trazer os engenheiros, as engenheiras da cidade, o pessoal da diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, para discutir o problema da cidade, discutir o problema urbano e conversar e apresentar soluções. Porque eu estou cansado de ver gente reclamar aqui na cidade, dizendo que vai resolver isso e aquilo, mas ele mostra o problema, mas não apresenta a solução. Então a gente precisa apresentar soluções. E para eu conseguir isso e errar menos, eu vou precisar de vocês para me ajudar a apresentar as soluções para os problemas mais críticos e mais caóticos da cidade, na questão de planejamento urbano, na questão de mobilidade urbana, na questão de urbanismo, na questão de sustentabilidade. Tudo tem que ser em sintonia plena com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos e com os demais engenheiros da cidade que não fazem parte da associação, mas podem dar os seus pitacos e também as suas importantes sugestões para que a gente possa construir uma cidade mais humana e melhor para todos nós, para os nossos filhos e netos aí. É assim que eu penso. Muito, muito obrigada, Carlos, pela sua participação. Carlos Pepper, que é do Partido da Solidariedade, nós desejamos muito boa sorte no pleito, viu, Carlos? E obrigada por estar aqui, por conversar conosco, responder essas questões que foram pré-elaboradas e pensadas pelos nossos especialistas. Foi uma honra para mim, eu agradeço, eu sei que vocês, né, fizeram isso com os demais, e eu quero deixar bem claro para vocês que eu procurei ser o mais simples possível, do jeito que eu sou. Eu não tenho essa frescura, essa cerimônia de querer ser diferente, de querer ser mecânico, de querer ser programado por um marqueteiro tal, e fazer um negócio mecânico. Não, eu procurei passar realmente a minha mensagem do jeito que eu sou, como ser humano, como pai de família. O que eu penso para minha cidade é o que eu penso de melhor para os meus netos, bisnetos e tataranetos. Eu quero deixar esse legado, quero dar a minha parcela de contribuição para a cidade, para que nunca nenhum dos meus netos sinta vergonha de falar o meu nome. Se me der essa oportunidade, estarei de forma solidária com a nossa cidade, visando sempre o bem comum, focado nesse princípio da solidariedade e da parceria com vocês. E não pense que vocês vão fugir, não, tá? Eu vou cobrar. Calma mesmo. Vocês estão me deixando sozinho? Isso é injusto. Para cá, vocês, para me ajudar
responsáveis pelos problemas urbanos, os problemas de transtorno da nossa cidade. Então, nada melhor do que vocês terem uma participação efetiva junto ao gestor público da cidade e nos ajudar a trazer as soluções em tempo hábil, não demorar muito. Porque se demorar muito, gera uma energia negativa. Uma energia negativa que está gerando por conta desse BRT aí, uma energia, tem ônibus batendo até em árvore, quebrando vidro, tá uma energia negativa, um clima pesado. E o que nos une, gente, é muito maior do que o que nos separa. Chega de polarizar a política para lá e para cá. Vamos nos unir, nós temos que pensar no bem comum, no ser humano. Vem com a gente para que a gente possa se unir focando o melhor para a cidade, não o melhor para grupos empresariais ou grupo de políticas de direita ou de esquerda. Temos que pensar o melhor para o povo, para a população. Chega de dividir a cidade. Vamos nos unir, porque o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Vocês pensam, com certeza, claro, com outras palavras que vocês possam se expressar tecnicamente de uma forma mais eficaz do que eu. Mas vocês pensam igual a eu, porque vocês querem o mesmo que eu quero. Vocês querem o melhor para Sorocaba e eu também quero o melhor para Sorocaba. E para isso acontecer, eu preciso de vocês comigo, me ajudando a governar a cidade. Não me deixe errar. Não me jogue lá e esqueça depois. Participem efetivamente. Cobre do gestor público uma participação coerente com essa minha fala de hoje aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Ótima noite, Carlos. Muito obrigada a todos que participaram também da nossa entrevista aqui. A quinta entrevista dos candidatos, ainda teremos os outros, o mesmo espaço, as mesmas perguntas, saber a postura de cada um e o conhecimento de cada um. Ótima noite a todos. Boa noite.